Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui na cidade de Arraias pela primeira vez. Como eu falei ontem, pelo convite do nosso amado irmão Hélio, sua esposa, a cidade de Minasul perdeu um casal muito abençoado, irmãos. Mas a cidade de Arraias foi presenteada em nossas vidas. Eu creio que grandes coisas fez o Senhor por nós na cidade de Minasul, através do irmão Hélio, da sua digníssima esposa. E eu creio que aqui não vai ser diferente, amém? Deus tem um mistério desse casal nessa cidade para a glória de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, de versos 40 e depois o verso 45, no nome de Jesus. E vamos falar aqui um pouco daquilo que Deus ministrou ao meu coração desde o dia a qual foi nos feito o convite para estar aqui louvando a Deus com essa igreja tão abençoada que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, de verso 40. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando aos filisteus. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Pode sentar glorificando a Deus e louvando esse Senhor tão poderoso e tão fiel sobre a face da terra. Irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, eu encontro aqui uma das grandes e maiores histórias do Antigo Testamento, aonde Deus traz a existência, o poder da sua glória, o poder da sua autoridade sobre a vida de um jovem a quem Deus escolheu como novo rei da terra de Israel. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, nós vemos uma promessa de Deus, a qual Deus traz sobre a vida de Abraão. No capítulo 22, a Bíblia diz que Deus traz a Abraão à prova e Deus lhe faz um pedido dizendo que ele sacrificasse o seu filho, o seu único filho, a qual ele tinha, por amor ao Senhor. Diz a Bíblia que Abraão não questiona com Deus, ele sai, ele prepara o seu jumento, abata o seu jumento, pega os seus moços e caminha por 3 dias. E diz a Bíblia que ele avista um monte de onde o Senhor lhe havia ordenado que ele fosse, e a palavra disse que ele olha para os seus moços dizendo: ficai-vos aqui, irei eu e o moço somente, e depois retornaremos de volta para cá. Diz a Bíblia que a fé de Abraão, ela alcançou o seu milagre. A fé de Abraão, ela gerou promessa no coração de Deus para a sua vida. Diz a Bíblia que Abraão sobe um certo lugar e o seu filho começa a olhar para ele dizendo: meu pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro para ser sacrificado e adorado ao Senhor? Abraão, tomado pelo espírito da obediência, da perseverança e do conhecimento do Deus a quem ele servia, a quem ele adorava, ele disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Dizendo em outras palavras, ele dizia: olha, Isaac, o nosso Deus é maior, o nosso Deus ele é poderoso, o nosso Deus ele é grande sobre a face da terra, e você é promessa do Senhor. Lá atrás ele disse: ficai-vos aqui, irei eu e o moço, e depois retornaremos de volta para cá. Abraão, ele tinha uma convicção no seu coração que ele estava trilhando a caminhada chamada a caminhada do sacrifício, a caminhada da renúncia, mas sabendo que a recompensa chegaria sobre a sua história. Ei, meu querido, eu quero dizer para você nessa manhã: Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para fazer você entender que você é promessa dele, para fazer você entender que você é promessa
promessa do Senhor na terra. Não importa a luta que você passa, não importa os desafios que você enfrenta, mas é tempo de você levantar a sua mão para cima e adorar esse Deus, porque Ele é fiel. Ele te escolheu para vencer, Ele te separou para cantar o hino da vitória. Portanto, é tempo de entender que é nessa caminhada que as promessas de Deus cumprirão na tua história e você verá a glória de Deus na tua vida. Diz a Bíblia que tudo estava preparado para que aquele jovem fosse morto e prestado sacrifício ao Senhor. Mas diz a Bíblia que o anjo de Deus desce dizendo: Abraão, Deus atentou pela tua fidelidade, Deus contemplou a fidelidade do teu coração. Ei, uma grande nação Deus entrega nas tuas mãos. Reis e grandes povos se multiplicarão através de toda a sua ação diante de Deus. E passa-se a história. Nasce um menino por nome de José na casa de Jacó, o sonhador da casa de Jacó. Diz a Bíblia que Deus lhe faz uma promessa prevendo o futuro e a luta que a nação de Israel iria passar, a fome que estava chegando sobre a nação de Israel. Diz a Bíblia, meu querido, que ali Deus faz uma promessa sobre a vida daquele menino. Aos seus 17 anos de idade, Deus traz à existência a revelação do futuro. Esse é um dos privilégios de servir a Deus, que Ele te faz uma promessa hoje, pensando no teu amanhã. Ei, meu querido, é tempo somente da igreja alegrar-se o vosso coração do Senhor vosso Deus, porque o resto o Senhor Ele faz para fazer o milagre acontecer. E diz a Bíblia que passa-se alguns anos, Deus leva José à terra do Egito, e ali Deus faz dele governador daquela terra. Passa-se mais alguns anos, Deus levanta um homem por nome de profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel, para dar cumprimento à promessa que Deus havia feito lá em cima daquele monte ao nosso patriarca Abraão. Diz a Bíblia, meu querido, que esse profeta, ele nasce no meio das provações, ele nasce no meio da luta, ele nasce no meio da perseguição, mas através de atitude, ele é gerado e a glória de Deus é manifesta sobre a vida de sua mãe. E nasce o profeta Samuel. Passa-se alguns anos, diz a Bíblia que a nação de Israel clamava por um rei, dizendo: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E diz Deus que Deus fala: olha, nação, não tem nenhum rei para a vossa vida, eu sou o vosso rei, eu sou o vosso redentor, eu sou aquele que projetei essa nação, mas a nação vivida pela obstinância do coração, dureza de coração, um povo que vivia uma vida desordenada. Mas diz a Bíblia que pelo desejo do coração do povo, Deus levanta um homem por nome de Saul. O primeiro ano governou debaixo da graça de Deus, mas 39 anos debaixo da desobediência. Diz a Bíblia que um certo dia um homem por nome de Jessé, e sobre a sua casa existiam alguns filhos, e sobre um deles havia chamado a atenção do coração de Deus para a sua vida. A história conta a história de Davi, o menor da casa de Jessé, o filho obediente ao seu pai, pastor de ovelha. Quando eu leio a história de Davi, eu começo a ver ele no pasto, olhando as suas ovelhas, transindo as suas ovelhas e louvando o Senhor através da sua harpa. Diz a Bíblia que ali ele senta abaixo de um pé de pau e começa a adorar ao Senhor, e Deus começa a trazer revelações do livro de Salmos sobre a sua vida. E Davi começa a escrever dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ei, meu querido, esse é o Deus que você serve. As tuas promessas hoje são frutos das promessas de Abraão lá atrás. É tempo de você alegrar o teu coração do Senhor e entender que você é promessa de Deus, que nós somos promessas de Deus, que nós fazemos parte de uma nação eleita de promessa no
Senhor, enquanto os irmãos adoravam a Deus, o Senhor me trazia uma revelação ao tema dessa mensagem: a procura de um soldado, a procura de um guerreiro valente na cidade de Arraias. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a beleza que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que a glória de Deus está nesse lugar e vai fortalecer a tua vida, e você vai sair daqui hoje com a espada desembanhada, pronto para a guerra, dizendo: a beleza não é minha, mas é do Senhor, e Ele está na frente, preparando o decreto e a súplia para fazer a diferença na terra. Ei, meu querido, essa congregação é uma congregação diferenciada. Desde ontem, após colocar os pés nesse lugar, o Senhor me mostrava celeiro de profeta, celeiro de pregador, celeiro de guerreiros que Deus levantou nessa cidade para fazer a diferença. Eu quero dizer para a juventude, para a mocidade dessa igreja: o segredo de vencer é ser obediente à palavra de Deus. O segredo de vencer é permanecer no chamado de Deus para a tua história. Ei, meu querido, Deus te levantou nessa cidade para fazer a diferença. Então abra o teu coração e receba a promessa de Deus para a tua vida. Diz a Bíblia que um certo dia Deus levanta o profeta e manda ele descer a cidade. E diz a Bíblia que o profeta Samuel levou no deserto dessa cidade, e os anciões foram à porta da cidade para receber o profeta. E ele lhes faz uma pergunta dizendo: é de paz a tua vida, profeta, este lugar? É de paz? Simplesmente eu vim para santificar algo com a família de Jessé e prestar um culto de adoração ao Senhor. Mas aquele povo não sabia que o novo rei de Israel estava sendo levantado naquele lugar. E, meu querido, diz a Bíblia que quando o profeta Samuel ele olha para Abinadab e seus irmãos, ele começa a dizer: certamente esse é o homem a quem agradou o coração de Deus. E Deus fala: não, Samuel, nenhum desses agradou meu coração. E diz a Bíblia que ele entra para dentro da casa de Jessé e lhe faz uma pergunta: acabaram de Jessé os teus filhos? E ele disse: não, ainda falta um, o menor da casa. Portanto, Jessé, ninguém senta à mesa enquanto o menor não chegar. E aí, meu querido, eu quero dizer para ti nessa manhã, debaixo da unção de Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te separou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem derramou a unção na tua vida foi Deus. Quem é Satanás ou não, ele vai ter que contemplar a unção de Deus na tua vida. Você pregar e a glória de Deus se manifesta. Você abrir a sua boca e a glória de Deus encher esse lugar. E diz a Bíblia que naquele momento todos esperaram o grande rei de Israel chegar. Diz a Bíblia que quando Davi chega, ele é ungido como novo rei de Israel. Mas algo que me chama a atenção na história de Davi: Davi não se engrandeceu com a unção de Deus na sua vida. Há três passos principais na vida de quem tem promessa de Deus para ter sucesso na sua vida ministerial, na sua vida chamada com Deus. Primeiro é obedecer a palavra de Deus. Diz a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, de versos 22, que o obedecer é melhor do que o sacrificar, que Deus não se agrada de sacrifício de tolo. A obediência do crente, ela arde o coração de Deus. A obediência do crente, ela move o céu a favor da igreja. A obediência do crente, ela faz o crente contemplar a vitória do outro lado da prova. A obediência do crente faz ele passar no meio da prova, no meio do vale, olhando para cima e vendo Jesus na frente. Ei, meu querido, enquanto eu estava aqui sentado olhando essa mensagem, Deus mandava dizer para ti: olha para cima, não olha para baixo. Olha para cima, não olha para baixo. Sabe por quê? Porque quem olha para baixo não vê saída, quem olha para cima vê Cristo na vida. Diz a Bíblia que um certo dia Deus levanta um homem por nome de Moisés.
Moisés para libertar a nação de Israel e levar de volta as terras de Canaã. Diz a Bíblia que uma viagem de 35 dias se tornou uma viagem de 40 anos. Sabe por quê? Porque a nação de Israel só olhava para baixo, a nação de Israel só via prova, a nação de Israel só via luta. Mas diz a Bíblia que no meio daquela nação existia um homem que fazia a diferença, chamado Moisés. Moisés olhava para cima, Moisés via Deus naquele lugar, Moisés via a glória de Deus na sua vida. E nessa manhã eu te convido você levantar a tua cabeça, levantar a tua mão para cima e dizer: Deus, eu estou aqui nessa manhã para receber a minha vitória e não saio daqui sem a bênção a qual tu preparou para a minha vida. Eu te faço a pergunta: há quanto tempo você perdeu a sua intimidade com Deus? Há quanto tempo você já não fala mais de mistério com Deus? Há quanto tempo você perdeu aquela essência que o Espírito de Deus, chamado sensibilidade pela voz do Espírito de Deus? E meu querido Deus, tem um carinho grande para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Sabe o que é? Discernimento daquilo que Deus faz. Deus falava no meu coração: eu derramo o meu Espírito nessa manhã sobre essa congregação. Aquele que não profetizava vai profetizar, aquele que deixou de cantar vai voltar a cantar, porque eu escolhi esse povo para fazer a diferença na terra. Que a tupri, que a subri, que a xalabra, canada, cantume, micanda, québia. E você que não é batizado com o Espírito Santo, eu te convido a você a dar lugar para o Espírito de Deus. Ele está aqui nessa manhã, ele está andando de um lado para o outro, dizendo: eu quero repousar na tua vida, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua família, eu quero mudar a tua história. Receba nessa manhã a glória de Deus. Eu vou dar um minuto para essa igreja adorar. Eu vou te dar um minuto para você, meu querido, que ainda não adorou. Não perca esse momento, não perca essa oportunidade. É uma manhã diferenciada para a tua vida. Mocidade nessa manhã, é coisa linda o que Deus está fazendo no meio dessa mocidade nessa manhã. Eu vejo Deus levantando profeta no meio dessa mocidade. Eu vejo Deus levantando geração no meio dessa mocidade. Eu vejo Deus fazendo algo diferente no meio dessa mocidade. A palavra subir de biblioteca. Receba renovo nessa manhã no nome de Jesus. Receba avivamento para a tua vida nessa manhã no nome de Jesus. Receba, eu quero deixar a palavra profética para a mocidade dessa guerra. Diz o profeta Isaías no capítulo 54, no verso 17, que toda ferramenta preparada contra essa mocidade não prosperará. Assim diz o Senhor. Recebe, igreja. Recebe o que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Sabe o que Deus está dizendo? O Deus que levantou Davi como rei de Israel é o Deus que te chamou para essa promessa. O Deus que levantou Davi como rei de Israel e confundiu os grandes daquela terra é o mesmo Deus que te escolheu no meio da tua família. É o mesmo Deus que te separou no meio da tua parentela. O Deus que separou Davi como rei de Israel é o mesmo Deus que no meio do teu quarteirão ele te separou para fazer a diferença. E meu querido, nessa manhã é coisa de doido, é coisa mesmo que só Deus vai entender o que Deus está fazendo nessa manhã. Eu vejo Deus levantando pelos
pelos olhos da fé, uma nova nação de soldado, uma nova geração de soldado nessa manhã. E o inferno está sendo saqueado, sabe por quê? Porque Deus tem promessa na tua vida nesse lugar. Deus tem promessa na cantor que é sobre você tem batizado com o Espírito Santo. Dá lugar para Deus te encher nessa manhã, meu querido. Dá lugar para Deus fazer você sentir tudo aquilo que o diabo tem tentado te roubar. Ei, deixa Deus devolver para ti tudo aquilo que foi perdido na estrada, arrancado pela tristeza, arrancado pela solidão, arrancado pelo sofrimento. Deus manda te dizer: o amor de Deus pela tua vida é tão grande que Ele está te devolvendo de volta hoje o que é teu por direito. O que é teu por direito. Deus eterno, Deus maravilhoso. Essa mocidade, a partir de hoje, me fala, o Espírito Santo de Deus vai ser diferente. Eu vejo um fogo diferente no mérito. Tem algo diferente no meio dessa mocidade. Aí que tu assume a mega fébia. A partir de hoje, quando vocês abrirem a boca para louvar a Deus, vai ser diferente. E a nada canto brigue a súbia. A labra cantada tudo. Jesus está passeando aqui de um lado para o outro, dizendo: não desista não, eu sou Deus de promessa. Jesus está passeando aqui de um lado para o outro, dizendo: eu te entrego a salvação do teu filho, a qual tu tanto tem me clamado. Jesus está passeando aqui de um lado para o outro, dizendo: eu entrei na tua situação porque eu te escolhi para ser herdeiro da minha promessa. E eu vejo pelos olhos da fé vidas lá fora sendo trazidas para cá, através da tua oração, através da tua atitude. Tu vai ver a mão de Deus na tua história. Diz a Bíblia que um certo dia Davi, chamado pelo seu pai manda que ele vai até aonde a nação de Israel estava pelejando contra os filisteus. E diz a Bíblia que naquele lugar os filisteus estavam de um lado do monte, a nação de Israel do outro lado do monte, e Golias no vale. Golias no vale. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diz: Golias no vale. Diga assim: vale é aonde Deus pega quem está no anonimato e faz todos ver que quem tem promessa de Deus, não importa a altura, não importa nada, mas Deus faz a diferença. Diz a Bíblia que quando Davi chega naquele lugar, ele contempla a nação de Israel sendo afrontada por Golias. Ele contempla a nação de Israel sendo afrontada por um incircunciso. E diz a Bíblia que o seu coração ele dói vendo aquela situação. Sabe por quê? Porque Davi entendia que a nação de Israel não é uma nação qualquer. Davi entendia que aquele povo não era um povo qualquer, mas era uma nação eleita de salvação por Deus. Eu quero dizer para você: talvez alguém te despreza, talvez alguém te humilha, talvez alguém não dá nada por você, mas é porque eles não entendem o mistério de Deus na tua história. Você é promessa de Deus, você é escolhido de Deus, você tem chamado de Deus para a tua vida, e quer eles ou não, eles vão ver Deus honrar a tua história, honrar a tua oração, para que eles entendam como Paulo escreve as suas cartas, 1 Coríntios capítulo 27, dizendo: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu
aquelas coisas desprezíveis dessa terra para aniquilar os fortes. Em outras palavras, Paulo dizia: Deus escolheu essa nação para fazer a diferença. Deus te escolheu para ser a diferença. Diz a Bíblia que Davi, tomado pelo espírito da ousadia, crente, não tem que ter espírito da ousadia. Crente não tem que ter o espírito do discernimento. Não pode perder. Crente sem espírito de ousadia é crente fraco, só vê prova, só vê luta, só vê dificuldade. Mas o crente, quando tem um espírito, irmão, da ousadia sobre a sua vida, ele vê a diferença onde ele estiver. Ele não vê a prova, ele vê a saída. Ele não vê a luta, ele vê o dono que criou os céus e a terra fazendo algo diferente. Diz a Bíblia que quando Davi chega, olha para aquela situação, chega no rei dizendo: oh meu Senhor, deixa eu descer na peleja, mostrar para esse homem que essa peleja não é nossa, mas é do Senhor. Que ele está afrontando não é uma nação qualquer, mas ele está afrontando uma nação que tem promessa de Deus. Ele está afrontando uma nação a qual Deus chamou para fazer a diferença. Aí eu volto no Salmos 20, de número 7. Davi escreve dizendo que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, faremos menção do nome do nosso Deus. Os curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A igreja de Cristo, por mais luta que ela passa, ela está de pé. Sabe por quê, meu querido? Porque nós somos soldados de um rei, nós somos soldados de um general que está na frente preparando a estrada para que quando você pisar, você tenha convicção de que você não está só na peleja que tu estás passando. Nós temos que ter essa convicção. Eu me recordo de um certo dia, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Deus fez uma promessa para o meu avô: pastor, no Mucambo aqui, ele andava em torno aí de vários quilômetros por dia, a pé, com a minha avó e seus filhos, eles na frente dos filhos, atrás dos trieiros, porque nem estrada existia, para fazer um culto na casa de algumas pessoas. E depois de um certo tempo, foi aberta uma congregação, aonde a glória de Deus era manifesta. Depois de um certo tempo, ele volta para a cidade de Miraçu. E ali numa igreja, aonde eu via meu avô pregar, falando sobre o amor de Deus, nos cultos familiares, eu via meu avô pregando essa palavra. Mas com 10 anos eu me desviei da igreja. E antes de desviar, Deus havia feito uma promessa para o meu avô, que eu seria o neto que assumiria o cajado que Deus havia entregado para ele. E eu caí nas drogas, passei 16 anos no vício do crack, 16 anos cheirando cocaína, 16 anos injetando cocaínas na veia, 16 anos sendo escravo do diabo, 16 anos participando de algumas religiões que só Deus para entender. Durante 16 anos fechando o meu coração para a promessa de Deus. Mas eu me recordo de um certo homem por nome de Miguel e uma certa mulher por nome de Cleusa, dobravam os seus joelhos todo dia no chão dizendo: o meu filho tem promessa do Senhor, e eu não abro mão da promessa que tu tem naquela vida. Algumas pessoas chegaram a dizer para minha mãe: para que tu estás orando? Não adianta mais orar, aquela vida não tem saída. E depois de um certo tempo encontrei com Jesus, e hoje eu olho para algumas pessoas que desacreditaram daquelas orações, e eu digo: meu Deus é fiel, o Senhor de minha mãe é poderoso, o Deus de meu pai é grande para fazer milagre acontecer. E hoje eu estou aqui como pastor da seara de Deus, dizendo para você: vale a pena acreditar nas promessas do Senhor, vale a pena olhar para si próprio e dizer: eu sou promessa de Deus. A luta vem, mas Deus é maior, a dificuldade vem, mas Deus é maior. Amém, Jesus.
coração puro e disposto a caminhar, disposto a avançar. Quando Deus escolheu aquele homem, diz a Bíblia que ele fazia parte da melhor nação de Israel. Ele fazia parte da menor tribo de Israel, mas porém ele se pôs de pé, e Deus falou com ele: vai, Gideão, nesta força, porque tu és homem valoroso na minha presença. Eu estou contigo, e todos eles contemplarão a minha glória. Ei, meu querido, você é um Gideão na vida, você é um Davi na vida, você é um José na vida. Levante a sua cabeça em marcha, não olha para baixo, olha para cima, porque de cima vem o que você precisa, de cima vem a vitória que você precisa alcançar diante de Deus. E diz a Bíblia que Davi desce no vale com 5 pedras. Diz a Bíblia no livro de Efésios, fala sobre as 5 armaduras de Deus: capacete da salvação, cinto da verdade, braço da justiça, escudo da fé e sapato do evangelho. Davi, olhando pelos olhos humanos, todos contemplavam simplesmente um jovem disposto a entrar numa peleja. Aí vem o resultado da oração, o resultado de viver obediente diante de Deus. Davi, diante dos homens, ninguém contemplava nada, mas Davi desceu fortalecido debaixo da graça e revestido das armaduras de Deus, meu querido. Crente não pode estar sem a armadura do Senhor. Mas, pastor, como é que eu consigo essas armaduras? O primeiro passo é ser fiel ao Deus que você serve. O segundo passo é acreditar que o seu Deus é maior. O terceiro passo é viver Cristo na sua vida. Mas como assim, pastor? Ser testemunho de crente. Por onde você passar, alguém olhar para a tua vida e ver a diferença. A você passar na rua, eles vão olhar para ti e dizer: sobre aquele homem, aquela mulher, repousa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre eles. E diz a Bíblia que Davi desce para o lado. Mas diz o profeta Isaías: o menino se nos deu, o menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Deus Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ei, meu querido, é Ele que está sobre a tua vida. É Ele quem te chamou. É Ele quem vai fazer algo diferente para você. É Ele quem te separou antes que você nascesse. Ele já te ungiu para ser vencedor. Eu quero profetizar sobre a vida desse jovem aqui, ó. Como é que é o nome dele? Levante sua mão assim, não era ele? Eu? Como é que é o seu nome? Luiz Fernando. Fernando? Luiz Fernando. Luiz Fernando. É. Eu quero profetizar na sua vida. Sim. Você vai ser um grande pregador para a glória de Deus. Jesus te ama muito. Hoje a sua vida aqui não foi em vão. Deus está quebrando correntes a teu favor nessa manhã. Você é um jovem que Jesus te ama de uma forma tremenda, de uma forma especial. Eu me recordo o dia que eu entrei na igreja, 3 dias fumando pedra, 3 dias bebendo. Quando eu entrei na igreja, eu ouvi alguém dizer: será que presta para alguma coisa? E outro irmão se veio e me deu um abraço dizendo: se não prestar, meu Jesus vai fazer prestar, porque Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo na terra. E hoje eu estou aqui como pastor, sabe por quê? Não porque eu mereço, é porque a graça dele é grande, é porque Ele é fiel na terra para fazer cumprir as suas promessas, para fazer cumprir tudo aquilo que Ele determinou. Vale, é lugar de desafio. Vale, é lugar onde Deus dá estratégia. Vale, é lugar onde Deus pega quem está no anonimato e faz ele ser conhecido. A nação de Israel olhava para Davi descendo aquele vale. Parece que eu começo a ver, pastor, algumas pessoas diziam: vai morrer. Outros diziam: acabou tudo. Outros diziam: já era tudo. Mas Davi começa a descer dizendo: o Senhor está comigo, o que eu temerei? Deus está na frente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido para a glória de Deus. Ei, meu querido, Davi não desce simplesmente como Davi, mas ele desce como servo, confiante na promessa de Deus, acreditando que Deus havia lhe feito uma promessa e lhe levantado como rei de Israel. Deus te escolheu, permaneça na fidelidade. Pode
permanecer de pé, porque Deus é grande. Deus é grande. Deus, irmãos, Ele é fiel. No dia 18 de novembro de 2013, aí você pergunta, será que o pastor passa por prova? Será que o pastor enfrenta luta? Será que o pastor desce no vale de vez em quando? Eu estava pregando um congresso aqui em Palmeirópolis, 3 dias, 15, 16, aliás, 16, 17 e 18 de novembro de 2013. 3 noites sem dormir. 3 noites, só Deus para entender o que eu estava passando. Reuni um casal de amigos meus, cantores da cidade de Miraçu, que estava comigo. Falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou passar por uma luta muito grande, me ajuda a orar. E no domingo de manhã, quando eu encerrei o congresso, a pressão estava 18/14, só Deus sabe como eu estava. Minha esposa grávida de 1 mês, aliás, havia 1 mês que ela havia ganhado meu filho caçula, uma cesariana complicada, uma hemorragia pós-parto, só Deus para entender o que nós estávamos passando. E eu aqui pregando a palavra, dentro do vale, lutando, pelegrando, dizendo, meu Deus é grande, meu Deus é fiel. Quando foi do dia 18 para o dia 19, assassina um filho meu no estado do Ceará, com 20 tiros de 9mm, 16 na cabeça e 4 no peito. Saí da cidade de Miraçu, na segunda-feira, 10 horas da manhã. Quando foi 11 horas da noite, eu estava dentro da casa da minha sogra, velando meu filho, olhando para cima, dizendo, Deus, eu não sei o porquê isso, mas uma coisa eu te digo, eu estou aqui não para murmurar, mas dizer para ti que o amanhã não me pertence, mas tu conheces. Eu não sei o porquê, mas eu creio que no meio dessa situação, tu fará alguma coisa acontecer. 3 dias depois, estava pregando numa congregação, aonde 26 almas aceitaram Jesus, e Deus falou comigo dizendo, através da dor de alguém, eu trago alegria para o coração dos outros. Sabe por quê? Porque eu sou fiel na terra. Aí eu pensei, mas Senhor, meu filho estava desviado da igreja, morreu sem salvação, orei tanto, minha esposa quebrou o respaldo. Falei, Jesus, e agora? Terminei de pregar e voltei para a casa da minha sogra. Dobrei meus joelhos no chão e comecei a chorar diante de Deus. E ali eu comecei a conversar com o Senhor. E aí chegou um grande amigo e a namorada do meu filho. Chegou, bateu na porta do quarto. Falei, pode entrar, entrou, ela sentou. Falei, eu estava lá em casa. E Deus mandou eu vir te dizer só uma coisa para o senhor. Uma semana antes de matar o seu filho, ele reconciliou com Deus. Ele estava crente. E ele mandou dizer só uma coisa para o senhor 2 dias antes de matarem ele. Que seja aqui ou lá, ele honrar as tuas orações. Irmão, não importa a dor que você esteja passando, mas não deixa de adorar. Não importa o que você esteja enfrentando, não deixe o espírito de adorador se retirar da sua vida. Não importa a luta que você esteja passando, mas demonstra para Deus que você é fiel a Ele em todas as circunstâncias da sua vida. Adorar a Deus quando tudo está bem é bom. Adorar a Deus quando tudo está bem é bom demais. Mas o melhor de tudo é quando a gente dobra o nosso joelho no chão, no meio das grandes provas, onde todo mundo está dizendo acabou, chegou o final da tua história. Daqui você não vai mais para lugar nenhum. Daqui você não sai mais para lugar nenhum. Ali está tuas lágrimas falando por ti. Jesus descendo da glória, segurando as tuas mãos, dizendo: tu vai caminhar porque eu estou contigo. Eles não querem, mas eu quero. Eles não entendem, mas eu sou Deus da tua vida e da tua história. Caminha, não deixa de caminhar. Aí é onde todos esperavam te ver caído, eles vão te ver de pé. Sabe por quê? Porque a tua estrutura ela foi criada por Deus. Você é projeto de Deus, e projeto de Deus não cai na terra. Projeto de Deus, ele permanece de pé. Projeto de Deus, ele permanece de pé. Nós temos que entender
E você é projeto de Deus. Você tem promessa de Deus. Enquanto você está aqui adorando a Ele, Ele está aqui, está lá dentro, lá da tua casa, da tua família, da tua parentela, cortando laço onde ninguém vê, para trazer vitória para a tua vida. Que quando você chegar na tua casa, você vai dizer: o meu Deus, Ele é fiel mesmo, Ele agiu por mim, eu fui lá por Ele, Ele veio aqui por mim. É assim que Deus faz. A gente oferta algo para Deus, Ele devolve de volta. E o interessante é que quando Ele devolve de volta, meu querido, não é só para o presente, mas é para o futuro inteiro. É para uma geração inteira. E é assim que Deus faz. Diz a Bíblia que Davi desce dizendo: Golias, tu vens a mim com a espada, tu vens a mim com lance e com escudo, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu estou indo para ti em nome de Jesus, o Deus de Israel. Não tem gigante que prevaleça de pé diante do nome do teu Deus. Não tem luta que prevaleça de pé diante da unção do teu Deus. Não tem luta que permaneça de pé diante da glória que Deus já entregou na tua vida. Mas é necessário você levantar como soldado, olhar para cima como adorador, e estender as tuas mãos como um guerreiro, dizendo: eu estou aqui para fazer a diferença, e eu vou fazer a diferença para a glória de Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Missionária, canta aqui um hino para adorar a Deus. Queria convidar a mocidade da igreja para vir aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Dá uma oração? É na cabeça. Vamos orar agora. Em nome de Jesus. Você não quer aproveitar nessa oração e aceitar Jesus como seu Salvador? Oh glória, isso é bom. Isso é bom. Vamos orar por ele aqui primeiro, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno, grande Deus, Glória a Deus. Senhor, nesse momento eu quero te louvar pela tua presença. Senhor, diz a tua palavra que um certo dia algumas pessoas me fazem uma pergunta, e o Senhor responde dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se arrependem. Eu quero te apresentar a vida desse homem diante das tuas mãos e profetizar, Senhor, sobre ele, assim como um dia foi profetizado sobre mim, que ele será liberto para a glória de Deus, e que ele será um grande pregador do teu evangelho, anunciador da tua palavra, e dizendo o quanto o Senhor é Deus da terra dos viventes. Cobre ele com teu sangue, repreende todo mal, dá força, Senhor, para ele levantar a cabeça e entender a tua chamada, o teu propósito, e aquilo a qual hoje tu estás fazendo a favor desse jovem. Repreende, Senhor, toda vontade pelo vício, no nome de Jesus de Nazaré. Eu repreendo, saia dessa vida, parta para bem longe, e a partir de hoje eu profetizo sobre ele um pregador desta última geração, para a glória de Deus. Senhor, cumpra sobre ele essa palavra e o abençoe no nome de Jesus. Pode cantar. Jesus está aqui dizendo a cada um desses jovens: eu estou contando convosco. Eu vos alistei como soldado desta última geração. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir.
Continue dando glória àquele a quem é digno de toda glória. Continue atributando a sua adoração àquele a quem é digno da sua adoração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Senhor meu Deus, Pai eterno, grande Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu quero aqui te louvar pela vida de cada jovem, Senhor, que aqui está à frente, apresentando-lhe, Senhor, as vossas vidas como sacrifício vivo diante do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, juntamente com esta igreja, a profetizar milagres, Senhor, na vida de cada jovem. Senhor, que eles serão futuros pregadores, pastores, levitas e sacerdotes da sua casa. Que o Senhor possa colocar sobre eles o temor e o tremor da tua palavra, Senhor, sobre o coração de cada um deles que aqui está dobrado os vossos joelhos diante da tua presença.